quadro discipulado, ao nosso módulo de discipulado, e Você Tem Valor. Estamos trabalhando princípios para uma autoimagem correta, quer dizer, que a gente faça uma imagem, faça um juízo de nós mesmos de maneira equilibrada, como filhos de Deus, como joia preciosa na mão do Senhor, como a obra-prima de Deus na criação. Amém? Nós estávamos na última semana trabalhando sobre Romanos 6, de 1 a 11. É um texto longo, né? Então, eu tiro assim um extrato, né, desse versículo, né? Romanos 6, 1 a 11, que diz que ele quer dizer que quando nós nos convertemos, nosso velho homem, o homem natural, morre com Cristo na cruz, para que o nosso novo homem, o homem espiritual, venha a nascer com Cristo na ressurreição. Amém? É isso que o texto diz. E isso tem tudo a ver mesmo com o que a gente já vem estudando aqui, e já falamos da santificação, da santidade, né? Lembrando mais uma vez, estudamos várias vezes para a gente firmar bem que a santificação é um processo, a santidade é um estado. Então, quando a gente se converte, eu já lá bem para trás já trabalhei a questão a figura da escada da santificação. Quando a gente se converte, é como se Deus colocasse a gente no chão, mas no pé, no início de uma escada que leva, então, a uma vida plena, a vida eterna, não é isso? Então, ali a gente começa o processo de santificação, subindo cada degrau daquela escada. E conforme a gente vai crescendo, subindo naquela escada da santificação, que é um processo, o estado de santidade, ele vai se aprimorando, tá bem? E essa é chamada santidade vivencial, tá bem? Então, e é sempre importante, você presta atenção nesta verdade. Aqui nós precisamos prestar atenção para que eu e você possamos continuar aprimorando nosso estado de santidade, de modo a agradar cada dia mais os olhos e o coração de Deus. O processo de santificação dentro de nós, olha para a escada lá, o processo de santificação dentro de nós vai ter de fazer acontecer isto aqui, quer ver? Preste atenção. Perdão. O processo de santificação vai encaminhando a mim e a você para que esta maravilhosa condição aconteça. Muita atenção. A gente, para estar num nível de santidade que agrada os olhos e o coração de Deus, será preciso que cada vez mais o que nós cremos, o que nós dizemos e o que nós fazemos sejam iguais, ou no mínimo sejam muito próximos, sejam idênticos. Idêntico não é igual, mas se possível que seja igual. O que você crê, o que você diz e o que você faz. Tem aquele ditado chatinho, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. É a pessoa que dá mau testemunho, só fica falando e não faz. Então, é muito importante que você tenha entendido, e vou repetir do outro jeito. Cada vez mais, o que nós cremos, o que nós dizemos e o que nós fazemos tem de ser iguais ou muito parecidos. Ainda em outras palavras, cada vez mais a nossa fé, as nossas palavras e as nossas ações têm de ser muito parecidas, tá bom? Não dá para existir só uma dessas, né? Tá certo? Fé, palavras, ações. Só tenho fé, não tenho palavra nem ação. Só tenho palavra, mas eu não tenho fé. E tenho ação, mas vai ser uma ação não baseada, não embasada em fé. Então, não dá certo. Os três têm que coexistir. Fé, palavras e ações. O que eu penso, o que eu creio, né? Primeiramente, o que eu creio, o que eu digo e o que eu faço. Tá bem? Isso realmente é algo muito necessário, que não dá para existir, como eu disse, uma só, né, ou duas, né, das três, em nossa condição de santificado, de maneira alguma, tá bom?
Então, nós vamos pegar alguns textos bíblicos aqui, ó. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E eu quero ainda seguir com João 14,6, muito conhecido. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem, não é ninguém vai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vem por quê? Porque ali estava Jesus, o próprio Deus feito homem. Amém? Então, a palavra de Deus, ela é toda a verdade, segundo nós acabamos de estudar, conforme está aí em João 1,14 e João 14,6. Por quê? Porque Deus é todo verdade, tá certo? E Jesus, como ele disse, eu sou a verdade. E Jesus é o próprio Deus feito homem ali naquela hora. E essa verdade de Deus, ela se manifesta em cada versículo da Bíblia. Amém? Cada versículo da Bíblia, tá bem? Apesar de alguns erros literários de tradução, a verdade ela está na essência da Bíblia. Isso é importante. E eu digo que é muito bom a gente lembrar que a Bíblia atravessou séculos e séculos em meio a guerras, perseguições, incêndios, né? E só não se extinguiu, a Bíblia só não se extinguiu porque ela é a santa palavra de Deus, a santa palavra do Senhor, e rompeu os séculos, milênios, né? E está aqui viva. Amém? Agora, vamos dar uma virada na chavinha, porque a partir de agora a gente vai se preparar para, finalmente, logo em seguida, se aprofundar nos complexos de inferioridade e de superioridade, tá bom? Muito bem. O complexo de inferioridade, ele é aquela pessoa que tem uma autoestima baixa. O complexo de superioridade é que tem aquela autoestima exacerbada, é o dono do mundo, o rei da cocada, né? Agora, uma vez a pessoa curada de um desses males, né? A pessoa passa a ter uma imagem correta dela mesma, tá bem? E é nisso que nós estamos trabalhando este modo discipulado. Se houver alguém que nos ouve que tem complexo de inferioridade, terá cura e libertação. Se houver alguém que se acha o dono do mundo, complexo de superioridade, terá cura e libertação. Amém? Então, a pergunta é: como uma vida pecaminosa poderá prejudicar a nossa autoestima e a nossa autoimagem, provocando um desfocar, assim, um desfoque, desfocando a impressão que a gente faz de nós mesmos. Então, como é que a vida pecaminosa contribui negativamente para isso tudo? É importante nós estudarmos isso para cura e libertação, que uma vida pecaminosa, ela pode prejudicar, sim, e muito, a autoimagem e a autoestima, criando uma visão distorcida de nós mesmos. E para a gente ir construindo o nosso entendimento sobre o que eu acabei de afirmar, nós vamos ver o significado mais básico do que é o pecado. Pecado é a transgressão da lei. Amém? Isso todo mundo sabe. Pecado é a transgressão da vontade de Deus, a gente desobedecer à vontade de Deus. Amém? Mas o que é transgredir segundo o dicionário? Transgredir é passar além do limite razoável. Transgredir é infringir, não cumprir, é violar, é desrespeitar as leis de Deus. Viu só? Não é nenhuma brincadeira isso, meu irmão, minha irmã. Tá bem? Ouça essa definição que eu anotei aqui. Olha, o pecado é uma ruptura da nossa relação com Deus, manifestada pela desobediência consciente à vontade do Senhor, pela rebelião ou pelo erro que nos afasta da presença e da comunhão com o Pai Celeste. Então, o pecado, entendido como ações que violam princípios morais ou princípios espirituais, o pecado, então, ele gera consequências que impactam no nosso psicológico, no emocional da pessoa, amém? E por isso que eu afirmei que uma vida pecaminosa pode prejudicar muito a autoimagem e a autoestima, e com isso a gente vai
distorcer, então, o que a gente pensa de nós. Ou a gente acha que a gente não vale nada, ou a gente acha que é o rei da cocada. Amém? Paramos por aqui. Próxima quarta-feira, vamos dar sequência nessa questão da distorção da imagem que a gente faz de nós mesmos.